Essa frase é forte. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. Eu gosto sempre de iniciar com a música, e a música tem tudo a ver com o tema do dia. E nós vamos falar dos bloqueios, e um dos principais bloqueios é o bloqueio do medo. Na verdade, eu nem vou falar sobre o bloqueio do medo hoje, vocês vão perceber aí, eu vou falar sobre 7 bloqueios hoje. E de 7 passos para você desbloquear de uma vez por todas. Tenho medo de gente e de solidão, tenho medo da vida e medo de morrer, tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar, tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo do medo, dá medo, medo que dá medo do que dá. O medo é uma linha que separa o mundo, o medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. E quando a gente fala de bloqueios, né? E o medo é um dos bloqueios, ele impede a gente de estar onde a gente gostaria de estar. Ele impede a gente de ir e de partir. E aí eu queria já fazer um alinhamento que é muito doido, né? Mas às vezes a gente está num lugar, parado nesse lugar. E esse lugar, ele tem alguma coisa aqui, ele me protege de alguma coisa. E aí eu tenho medo de ficar, porque eu não quero ficar, mas tenho medo de ir, porque isso aqui também é bom. Percebe a loucura que gera? Então, é sempre assim, né? Quando eu quero alguma coisa, se eu conquistar, isso é muito bom. E se eu perder, vai ser muito ruim. Só que, cara, você tá num lugar, independente da sua trajetória, da sua história, não importa o nível de jogo que você tenha, você está num lugar. E esse lugar, ele já se tornou um ambiente conhecido, um ambiente confortável. Só que você não quer estar mais aqui. Você decidiu que você quer ir para um outro lugar. Só que aí te dá medo de ir e medo de ficar. É isso que traz a música. Eu acho muito legal. E outra, né? Quando eu quero muito, se eu ganhar alguma coisa, se der tudo certo, eu perco o que eu tenho aqui. E se der tudo errado, eu pelo menos mantenho o que eu tenho aqui. Então a gente tem que alinhar essa coisa do tipo, eu quero algo, e se eu conseguir, deu tudo certo. Certo? E se der errado, deu tudo errado. Não. Às vezes, o fato de dar certo faz eu perder alguma coisa. E o fato de dar errado faz eu manter alguma coisa que eu quero. E daqui que nós vamos entender os bloqueios mentais que impedem a gente de jogar. Porque na hora que eu entendo isso, na hora que eu descubro isso tudo, fica muito mais fácil. Resolve o problema? Ainda não, porque vocês vão ver que são 7 passos que você vai precisar fazer para você desbloquear. Mas primeiro nós vamos falar dos 7 bloqueios, depois eu vou falar de 7 passos para desbloquear, tá? Vamos lá. De onde nascem os bloqueios? De onde os bloqueios vêm? Vêm dos traumas que nós passamos na infância. Então vamos lá, vamos entender isso que é importante. Porque tem uma máxima do tipo assim, cara, se eu passei por traumas na infância, era só não ter passado, ou é melhor eu evitar que as crianças passem por esses traumas para que elas não tenham esses bloqueios, certo? Errado. Por quê? Porque não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteceu na sua vida, você vai viver traumas, porque é interpretação da criança. Então, nós como adulto, nós temos uma dificuldade. É a dificuldade de olhar para trás e achar que as coisas são bestas. Olhar para trás e falar assim, mas isso não é nada, né, mano? Por que eu vou trabalhar isso? Porque eu não preciso. Eu não tenho essas coisas. Porque você olha para trás, olha uma coisa que aconteceu com você, e você vai entender os bloqueios hoje, você vai ver que você também tem algum deles. Você olha para trás, você olha com uma cabeça de adulto. E aí quando você olha com a cabeça de adulto, realmente as coisas não fazem o menor sentido. Ficam bestas. Ficam pequenas. Mas cara, é só porque você ficou preso num quarto escuro por 10 minutos. Só porque você ficou chorando e a sua mãe não te deu atenção. Sim. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte. Todos os traumas, tudo que acontece com a gente é importante no momento que nós estamos vivendo. E não no futuro ou não no passado. É no momento que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, tem alguma coisa importante para você hoje? Se tá alguma coisa para você hoje é importante, você está vivendo isso hoje. Pode ser que daqui a 10 anos você olhe para isso e fale assim, cara, que idiota que eu era, né, mano? Que imbecil que eu era de pensar nisso. Por quê? Porque para você hoje é importante. Talvez para você daqui a 10 anos não era. E para você de 10 anos atrás,
também isso não seria importante. Então, o importante é o momento, certo? Aí a gente olha para trás. Então nós temos que entender o momento do trauma que a criança passa. A criança, ela que é importante, porque naquele momento aquilo era importante para ela. Então você como adulto, quando você ignora isso, você está ignorando a sua história que era importante para você naquele momento. Hoje talvez não mais. Hoje talvez você olhe e não passe mais por isso. Que bom. Só que isso está registrado na sua mente, está registrado no seu inconsciente. E até ali os 7, 8, 10 anos, tudo que acontece fica registrado no nosso inconsciente. Por quê? Porque nós estamos, e aí não precisa entender isso, mas nós estamos, a nossa coluna vertebral está sendo mielinizada. Então todo o processo de mielinização da coluna vertebral, todo o impacto emocional que tiver ali no nosso sistema nervoso, aquilo gera uma marca muito forte no nosso inconsciente. Certo? Então assim, tudo que nós passamos ali até os 6, 7 anos tem uma importância fundamental, que vai moldar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. E aí uma coisa que eu queria trazer que é interessante, que é, olha só a loucura que é isso, e como é legal, e você vai entender isso, e você vai começar a se encaixar nisso. Nós vamos passar então por traumas, e hoje eu vou falar dos bloqueios, então nós passamos por um trauma, certo? Esse trauma, naturalmente, faz com que a nossa mente se desenvolva para aprender a viver com ele. Tipo, é muito ruim algo que aconteceu comigo. Então, cara, eu vou começar a desenvolver a minha mente para que isso não aconteça mais. Nesse momento, para eu desenvolver isso aqui, eu estou desenvolvendo um recurso. Eu estou desenvolvendo algo poderoso na minha vida para combater um problema que eu tive lá atrás. Ou seja, a minha mente se molda para me proteger desse trauma. Lembra, a função básica da mente é proteção. Então agora eu preciso te proteger para que isso não aconteça mais. Certo? Então eu tô aqui, não quero que aconteça mais. E aí eu vou desenvolver recursos. É igual uma pessoa que perde a visão e desenvolve recursos de percepção, o cheiro, o paladar, o tato fica muito aguçado, porque agora eu desenvolvi um recurso para viver com um problema que me foi criado. Certo? Então, nós naturalmente, todos nós, eu e todo mundo que está aqui ouvindo, temos dores, traumas que nós passamos e por conta desses traumas nós desenvolvemos recursos maravilhosos, poderosos, que faz com que a gente não viva mais esses traumas. E aqui é a chave do negócio. Por quê? Já que eu estou com medo de fazer alguma coisa, com medo de avançar, estou bloqueado em alguma coisa, eu tenho que saber que naturalmente eu, desde lá da infância, eu desenvolvi recurso. Então qualquer problema que eu tenho, então eu estou parado aqui. Se eu quero dar um salto e ir para um outro lugar, aqui eu estou com medo, certo? Do que pode dar errado. Se eu estou com medo do que pode dar errado, o que eu tenho que saber? As pessoas não sabem que elas têm recursos por conta disso aqui, para viver aqui. Porque desde a infância a gente desenvolveu isso. Então você está com medo de um jogo, você está com medo de um adversário, você está com medo de qualquer coisa que aconteceu com você, pode ter certeza que você pode ir para o outro lado, pode dar o passo, pode ir para onde você quer, porque você desenvolveu recursos para estar lá também. Tá? Por mais que tenha um medo, por mais que exista a possibilidade da dor acontecer novamente, você já desenvolveu os recursos para isso. E eu vou falar agora dos bloqueios, você vai ver como cada um deles desenvolve um recurso diferente. E aí você é uma combinação disso. Porque provavelmente você passou por mais de um trauma. Você passou por vários. Alguns foram mais marcantes, outros menos marcantes. Outros a interpretação não foi tão forte. Outros você teve uma proteção dos pais, uma proteção das pessoas que estavam cuidando de você, que não permitiu que isso avançasse, que isso também é uma coisa legal. Depende muito da interpretação que eu dou do fato e depende muito de como os responsáveis para aquele momento lidou com a situação. Então depende da interpretação da criança e como os responsáveis daquele momento lidou com a situação. E aqui, quando os responsáveis lidam com a situação, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Geralmente, que são os pais, né? Geralmente eles vão fazer o melhor com o que eles têm, com o que eles acreditam, com a história deles. Tá? Então, às vezes eles erram, às vezes nós pais, né? Eu sou pai também, às vezes nós erramos por conta de tentar acertar demais, ou fazer demais, ou por uma conta depende muito da nossa história. Beleza? E isso vai fazer toda a diferença para você jogar bem tênis, para você jogar bem qualquer outro esporte, para você viver melhor. Ok? Então, o primeiro bloqueio. Então, se você tem papel e caneta, anote. Aproveita vocês que estão aqui me ouvindo e convide alguém, convide 2, 3 pessoas para ouvir isso aqui.
Hoje o Instagram está cada vez mais cheio de gente, hoje está cada vez mais difícil dele entregar. Então o jeito que você está aqui, se você gosta desse conteúdo, convide um amigo, convide uma pessoa, vem aqui nesse aviãozinho, mande para mais pessoas, curta o vídeo. Então, toda vez que você curte, o Instagram entende que ele pode mandar para mais pessoas, que ele acaba atingindo mais pessoas, o famoso algoritmo do Instagram. Então, você ajuda patrocinando isso aqui, curtindo, compartilhando, levando para os amigos esse conteúdo, beleza? Obviamente, se você gosta dele, né? Primeiro bloqueio, o bloqueio da rejeição. Então, o primeiro bloqueio, vamos lá. O nosso sistema nervoso, ele é desenvolvido já na barriga da mãe, certo? Na gestação já existe o nosso sistema nervoso, ele está pronto. Só que ele não está desenvolvido. Como eu disse, ele não está mielinizado. Então, a mielinização, assim, quando nós iniciamos o nosso sistema nervoso, temos só a cabeça, certo? Essa mãe vai passar por vários problemas na gravidez. Então, desde lá, essa criança, toda vez que a mãe ela passa por problemas, tudo isso a criança acaba sentindo. Então, imagina que é um útero confortável, gostoso, de repente ele fica frio e apertado porque a mãe contrai por problemas que ela está passando. Essa criança não faz ideia do que está acontecendo lá fora, ela só fica com a sensação de rejeição. E ali nasce o bloqueio da rejeição. Porque agora eu fico, toda vez que eu me movimento, que eu existo, alguma coisa ruim acontece. O meu útero fica frio, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Ele só entende que alguém está rejeitando ele ali dentro e nasce o bloqueio da rejeição. Essa criança vai viver a vida agora com receio de fazer coisas e ser rejeitado pelos outros. É o medo que ela desenvolve, o bloqueio que ela desenvolve cara, em algum momento eu não vou ser bem aceito. E por que isso vai ser um problema no tênis? Porque imagina, você vai precisar de outras pessoas, você vai jogar dupla com outras pessoas, você vai conviver com outras pessoas. E aí esse medo o tempo todo, será que não vão me rejeitar? Será que tá tudo bem? Será que se eu existir tem problema? Que essa é a ideia que criou lá na infância. A mente começa a proteger você disso, a de não passar por essa dor novamente, porque toda vez que você passou, doeu. Só que você desenvolveu um recurso maravilhoso de criatividade, de pensar, de viver o mundo na sua mente, porque já que eu vou ser rejeitado, eu vivo comigo mesmo muito bem, onde desenvolvendo um mundo paralelo, essas pessoas vão ter mais dificuldade de concentração no jogo, porque elas vão viajar o tempo todo, elas estão sempre buscando coisas novas. Beleza? Esse é o bloqueio número 1. O bloqueio número 2 começa quando existe uma sensação de desamparo, uma sensação de abandono. A criança nasce, ela tem a mãe tão pertinho, de repente a mãe, que é o mundo daquela criança, uma conexão muito forte, agora essa mãe está longe, eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho, eu me sinto agora desamparado. E aí eu vou jogar tênis, essa pessoa ela vai desenvolver uma coisa que eu preciso estar com pessoas. E às vezes ela vai fazer muito mais pelo outro do que para si mesmo. Você já ouviu uma pessoa dizer assim, cara, eu estava jogando e fiquei com dó do outro. Eu fiquei com dó porque essa pessoa desenvolveu um coração muito bom. Ela precisa ter pessoas por perto, ela precisa desenvolver o contato. Até o corpo dessa pessoa, ela vai se moldar mais redondinho, mais fofinho, que é uma pessoa gostosa de estar do lado. Porque é o recurso que ela desenvolveu por conta de uma dor, ela não quer se sentir sozinha. Em algum momento ela se sentiu assim. E em vários momentos da vida isso vai acabar se repetindo. Porque essa dor, a mente vai criar tanto esse mundo, que ela vai se afastar de não viver essa dor. E olha só, para não viver a dor, para não ser abandonado, é melhor já não ter ninguém, é melhor não fazer, porque aí eu não sou abandonado. Só que aí eu fico aqui. E lembra, eu não quero mais estar aqui, agora é o medo de ir, o medo de partir e o medo de ficar. Da música, quem viu a música no começo, é o medo do medo que dá. Percebe? Não? E aí ela começa a viver muito essa dor. O terceiro bloqueio que nós vamos desenvolver é o bloqueio da humilhação. Aqui é mais ou menos quando a criança está no desfraude, ou quando a criança faz alguma coisa errada, e aí a pessoa que está lidando com isso, ela não tem a capacidade de entendimento, ou enfim, N coisas podem ter acontecido, e essa criança se sente humilhada. O que ela desenvolve?
eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou me expor, porque, mano, vai dar merda, e se der merda, eu vou me sentir humilhado de novo, e vai doer. E dói mesmo, porque é uma dor muito forte. Então o que essa pessoa faz? Ela evita fazer. Aí ela vai jogar tênis. Ela tá com medo de fazer besteira. Ela tá com medo de assumir responsabilidade. Ela tá com medo de fazer merda e alguém humilhar ela de novo. Ela tá com medo disso acontecer. Então ela se resguarda. Ela vai se tornar uma pessoa forte, resistente. É uma pessoa altamente confiável. Uma pessoa que passou por isso é uma pessoa boa para você contar um segredo. Porque ela segura tudo dela e ela tem força para segurar de todo mundo. Então ela começa a se segurar, a travar. A pessoa que vai ser mais travada na vida por conta disso. Percebe que isso em si não é um problema, porque isso gerou um recurso. Se a pessoa vive o recurso, ela vai ver uma vida incrível. O quarto bloqueio é o bloqueio da autoimagem. Aí é legal o bloqueio da autoimagem, porque é a maneira que nós nos vemos. Então eu tenho... em algum momento eu tive uma desvalia muito grande, alguém que eu precisava, alguém que eu queria, não validou aquilo que eu fiz. Tem um desamor, viveu uma sensação de desamor, de não ser amado o suficiente. Isso gera um bloqueio de autoimagem. Você não consegue se ver bem, boa o suficiente. Não consegue se ver bonito o suficiente. Você não consegue se ver incrível o suficiente. Por quê? Você ficou com esse bloqueio ali. Então assim, eu vou fazer dieta, eu vou fazer cirurgia plástica, eu vou fazer lipoaspiração, eu vou fazer milhares de coisas, porque eu tenho um bloqueio de autoimagem. Então eu vou jogar tênis, não consigo desenvolver o meu tênis, porque eu não me vejo bom o suficiente para jogar tênis. Eu não me vejo merecedor o suficiente para ganhar aquele jogo. E isso me bloqueia. Tem uma história legal de autoimagem que eu passei, que a autoimagem, imagina o seguinte, né? Quando a gente tá na infância, o que mais acontece na infância? O famoso bullying, né? Que tem hoje em dia, que é tão falado bullying, e é realmente um problema. Porém, o problema maior é como as pessoas estão lidando com isso do que o fato em si. Já vou explicar isso já já. Quando você é criança, as pessoas te dão apelidos, certo? Te dão apelidos e você fica com aquele apelido. Talvez, na maioria das vezes, você nem gosta daquele apelido, mas aquele apelido pega. O que é o melhor a se fazer? Olha só, eu lembro que quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu jogava futebol, né? Então eu era um dos melhores jogadores da escola, do colégio. Só que aí qual que virou meu apelido? Como eu jogava futebol e eu tinha essa visibilidade no colégio, não era um colégio gigante, era um colégio pequeno, eu recebi o apelido de Marcelinho Carioca. Olha só. Hoje não pareço, mas antigamente provavelmente parecia. Só que eu torço pro São Paulo e Marcelinho era do Corinthians e ele era um cara que eu odiava aquele apelido. Eu odiava, imagina, uma criança naquela fase, 13 para 14 anos, você começa a ter, ali começa o grande problema com a autoimagem, né? As pessoas começam a zoar você. E você, o que você quer? Você quer que as pessoas não zoem, você começa a lutar contra isso. Até que chegou um dia que eu jogava no time da escola, né? E aí a gente foi jogar uma final. Eu lembro até hoje desse jogo, porque foi no Colégio Piaget, aqui em São Paulo, perto aqui nas regiões da Zona Norte de São Paulo. E nosso time era muito bom, mas a gente vinha de 2, 3 anos que a gente não conseguia emplacar bons resultados. Naquela final, a gente levou um ônibus da torcida, então tinha, na minha visão, era um estádio lotado. Mas tinha o quê? Umas 40 pessoas? Nem isso. E as pessoas começaram a gritar, não o meu nome, mas gritar Marcelinho. E para quem não sabe, Marcelinho, para quem talvez não saiba, Marcelinho Carioca jogava no Corinthians, e eu sou São Paulino, e aquilo me bagunçava a cabeça. Só que qual que foi ali eu tive uma sacada, que eu não sabia disso, se eu soubesse disso, eu teria sofrido menos com isso, que foi quando você começa a aceitar. Por quê? Na hora que eu aceitei o apelido, porque o jogo nós ganhamos, foi 4-1, nunca esqueço, foi 4-1 o jogo e eu fiz 3 gols. Talvez eu lembro muito do flow daquele jogo. Estudando a parte mental agora, eu voltando pra minha história, eu lembro muito disso, daquele flow, de eu fazer os gols e as coisas só acontecer. E aí eu lembro da torcida gritando Marcelinho. Eu olhei pra torcida e ao mesmo tempo que eu queria ficar bravo, veio uma coisa do tipo, cara, olha o que tá acontecendo. Que incrível que tá acontecendo. Isso é o de menos. Aceita. E aí eu virei pra torcida e gritei. Aí foi um momento em que o apelido pegou. Eu virei o Marcelinho na escola. Tem gente que me conhece até hoje, da época do colégio que eu encontro, me acha que meu nome é Marcelo, de tanto que pegou o apelido.
Porque eu parei de brigar contra e aceitei. Quando você aceita, você... e vocês vão ver quando eu falar de como a gente vai desbloquear, uma das coisas é aceita. Porque quando você aceita, você vai lidar com uma realidade. E não com algo que você queria que fosse, mas você não tem controle. Então, muito dos apelidos e do problema de autoimagem que você cria é porque você não está aceitando. Então, o gordinho, o baixinho, o careca, tudo isso, cara, sou mesmo. Porque quando você faz isso, você deixa a pessoa que está tentando te ofender, tentando bloquear mais ainda a sua imagem, ela fica sem argumento. Porque agora é você que está se aceitando. E isso não gera mais impacto. Beleza? Então, o bloqueio da autoimagem ele é criado exatamente quando nós passamos por momentos na nossa vida de desvalia, desamor, onde as pessoas vão rotular a gente e a gente começa a aceitar isso. A gente deixa isso entrar na gente e fica tentando combater. E fica uma briga interna muito grande. Na hora que eu aceito que eu sou daquela forma, e por que você tem que aceitar? Vamos lá. Os traumas, eles acontecem na infância, depende da interpretação da criança e nós desenvolvemos recursos. Qual o outro recurso que a gente desenvolve? O nosso corpo se desenvolve para lidar com aquele problema. Então, o corpo que você tem hoje, a sua forma, ela é exatamente o que você precisa para viver uma vida incrível. Você não precisa nem mais e não precisa menos. Você precisa sim entender e aceitar quem você é. Não precisa ficar nessa briga eterna de como você é, de como se você é bonito, se você é feio, se você é gordo, se você é magro. Se você quer algo, vai em busca. Se você quer ter um corpo melhor, vai em busca por você. Beleza? Porque senão você cria esse bloqueio de autoimagem. O outro bloqueio é o bloqueio da derrota, é o bloqueio do perder. Você, em algum momento da sua vida, você perdeu. E aquilo doeu. No que doeu, você agora quer brigar fortemente para que isso não aconteça mais. Então lembra, você vem sendo desenvolvido e aí você criou algum momento da sua vida teve um bloqueio, sabe? Você perdeu e doeu demais. Você não quer mais que isso aconteça. O que a sua mente começa a desenvolver? Uma pessoa competitiva, que vai em busca, que vai atrás, que se desenvolve cada vez mais, ela é perfeccionista, porque ela não quer perder. Certo? Só que qual que é o grande problema aqui? Quando você fica com muito medo de perder, o que a sua mente faz? Bloqueia você de fazer as coisas. Porque se você não fizer, você não perde. Se você não jogar, você não perde. Aí ela te tira do jogo. Então é melhor ficar aqui, lembra? Eu quero algo lá, mas é melhor ficar aqui. Porque pelo menos aqui eu não estou perdendo. Eu não estou ganhando, mas não estou perdendo. E aí você fica preso aqui. Só que a loucura disso é que isso ao longo do tempo é uma derrota. É uma derrota muito maior do que você ir. Porque lembra, se você vai, você desenvolveu competitividade, você desenvolveu algo para lidar com isso aqui. Não precisa ficar aqui. Se você vai aqui, você tem recurso. Você se desenvolveu recurso. E aqui não é questão, gente. Sabe? Será que eu tenho ou será que eu não tenho? Eu não acredito que eu sou capaz. Não é questão de crença, não é questão de acreditar ou não acreditar. É fato. Você tem. Se você está vivo, é porque você desenvolveu recursos para estar aqui. Você só precisa entender quais são eles. Mas você tem. Não fica achando que, não sou capaz. Não. É a mesma coisa assim, cara. Eu estou segurando ou não estou segurando essa caneta? Não é se eu tô ou não tô. Tá aqui, é fato, é um fato. Não tem como brigar contra isso. E aí o seu corpo tá dizendo que você tem os recursos. Não precisa ficar brigando assim, mas será que eu vou? Será que esse projeto novo, será que eu dou conta de fazer? Aí eu fico vivendo uma vida que eu não quero, um jogo que eu não quero, com medo porque eu acho que eu não sou capaz. Não existe isso. É loucura. É loucura. Todo mundo é capaz. Todo mundo tem os recursos. Porque nós desenvolvemos desde lá de trás. Certo? Então assim, existe a dor, existe o trauma, você tem que ter o medo dele para sobreviver, só que por conta dele você desenvolveu recurso, então não precisa ter medo. Entendeu? Se você for, você vai dar conta. O outro bloqueio, o sexto bloqueio é o bloqueio da culpa. Porque olha só que louco, né? Eu passo por tudo isso. Eu passei por um monte de coisa. E aí eu não dei conta de fazer, ou fiquei com medo de perder, ou fiquei ligando porque os outros estavam pensando de mim, ou fiquei com medo de ficar sozinho, ficar fazendo demais pelo outro e pouco por mim. Você começa a se sentir mal. E aí em algum momento da sua vida, você foi recriminado, você foi punido por algo que você fez. Logo depois de alguma coisa errada, que gerou um trauma, ao invés de acolhimento e amor, você teve punição. Agora você começou a aprender na sua mente que toda vez que você erra,
tem uma punição. Olha só que doido. Então, às vezes, você gosta de perder, porque se você fez alguma coisa errada, isso pelo menos te pune e alivia a sua culpa. Olha a loucura que vira isso. Olha o bloqueio da culpa que vira. E culpa é um negócio doido. Por quê? Em vários momentos, perante a lei, existe alguém que julga isso. Existe alguém que vai julgar você sobre isso. Sobre a culpa. Existe um problema que foi feito. Assim, quando você é criança, os seus pais vão te julgar, os professores vão te julgar. Se você é adulto e faz alguma coisa errada, a lei vai te julgar. Certo? Só que agora, quando você é adulto, você está jogando tênis, ou você está no seu trabalho, ou você está no seu... Na maioria das vezes, 99% das vezes, não tem um julgador, não tem ninguém julgando. Só tem uma pessoa julgando, que é você mesmo. Não existe mais os seus pais para te darem bronca, não existe professor, você não fez nada contra a lei, então não tem ninguém para te julgar. Quem vai julgar é você mesmo. Você é o juiz desse jogo. E é você que manda. É você que manda. Se você acha que você é culpado e merece uma punição, se puna. Mas aí você tem que decidir que hora que acaba. Porque tem gente que leva a culpa e a punição por resto da vida. Ah, eu errei, sei lá, eu xinguei alguém, eu errei uma bola, eu perdi um jogo, eu não fiz o que deveria fazer. Ok, você tem a opção de ter errado, culpa e punição a vida toda, ou errei, sou culpado, mas depois a culpa pode ter amor, tem acolhimento, e eu vou tentar de novo, fazer de novo. Se eu não faço esse ciclo rápido, eu vou ficar me punindo o tempo todo. Então é bom perder jogo, é bom errar, é bom que as coisas deem errado. Porque eu sou culpado, eu fiz alguma coisa errada. Beleza? E o último bloqueio, talvez o pior deles, é o bloqueio da aprovação, do reconhecimento. Reconhecimento e aprovação, rapidinho, eles têm uma diferença. O reconhecimento é uma coisa um pouco mais geral, sabe? Você quer ser reconhecido pelo que você faz, pelas pessoas e por tudo mais. A aprovação é uma coisa mais íntima, você quer ser aprovado por determinadas pessoas. Às vezes pessoas próximas, às vezes pai, mãe, marido, esposa, chefe, treinador, enfim. A aprovação é um negócio mais próximo, o reconhecimento é um negócio mais geral. Mas os dois são muito próximos. É você tentando fazer algo para ser reconhecido e ser aprovado por alguém. Então, o que é esse bloqueio? Como é que esse bloqueio nasce? Esse bloqueio nasce pelas experiências que nós vamos tendo na vida. Aí eu quero fazer, eu faço algo para alguém ver e essa pessoa não vê. Essa pessoa não aprova. E aí isso me gera um bloqueio. Eu falo assim, cara, eu preciso fazer mais. Porque quando você é criança, você não imagina que assim, cara, se ele não me aprovou, dane-se, eu vou fazer por mim mesmo. Assim, cara, eu quero aquilo, você tem necessidade daquilo. Porque eu não quero errar, imagina quando a gente tem os nossos pais, eu falei disso nas lives sobre criança, né? Você tem uma dívida emocional com aquela pessoa, você tem uma dívida com uma pessoa e você quer ser reconhecido pelo que você fez, para pagar um pouco daquilo. E você não é, aquilo começa a gerar um bloqueio de aprovação. E como você não gosta de perder, você quer começar a fazer para ver se as pessoas estão te olhando, para ver se está tudo bem. E aí você começa a fazer muito mais pelos outros do que para si mesmo. E aí isso começa a te dar uma dor muito forte, um bloqueio muito grande. Porque, cara, aquela criança que foi traumatizada, ela vive dentro de você, mano. Ela vive dentro de você. E se você, em algum momento, não começar a olhar para isso e querer, não, então eu vou olhar para os outros para ver se os outros me aprovam. Cara, você não está fazendo por você, isso vai te gerar incômodo em algum momento. Você vai gerar peso, isso vai gerar incômodo. E esse incômodo somado vai te trazer muita dor. A sua vida tende a não caminhar da forma que você gostaria. E olha só que loucura que é a aprovação. Olha só que loucura que é a aprovação. Por quê? Para eu ser aprovado pelos outros, eu precisaria perguntar para as pessoas se elas estão me aprovando. Só que, as pessoas têm a vida delas. Ninguém está preocupado se você está fazendo bem ou não. Isso é problema seu. Porque imagina o seguinte, cara, eu estou fazendo porque, cara, eu quero que as pessoas reconheçam o que eu fiz. Só que essa pessoa que você quer que te reconheça, ela está vivendo a vida dela, ela está resolvendo um problema na vida dela. Aí ela tem que parar a vida dela e olhar para você para te reconhecer. Não é mais fácil você cuidar da sua vida e essa pessoa cuidar da vida dela e cada um cuidar da sua vida? Você quer ser aprovado, seja por você, não pelo outro. Quer jogar tênis? Vou jogar tênis, mas eu tenho medo de atrapalhar minha dupla.
Aí eu quero ficar buscando eu quero fazer certo pra não atrapalhar ela. Mano, joga por você, ela tá com o problema dela. Aí ela vai ter que jogar por ela e pelo seu medo. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas faz sentido quando você olha pra sua história e vê esse bloqueio de aprovação. Agora, é fácil entender isso e quando você ouve eu falar, talvez fique, Daniel, pra você é fácil falar, você tá falando de um jeito como se pra você não tivesse isso. Tem também. Tem, porque eu tenho os meus bloqueios. A diferença hoje na minha vida é que isso é muito claro. Então eu consigo evitar isso de uma forma muito mais fácil hoje. Mas foi muito duro por muitos anos. Por isso que é fácil falar e fica tranquilo. Mas agora a gente precisa entender quais são os 7 passos para desbloquear tudo isso. Então nós temos o bloqueio da rejeição, do abandono, da humilhação, da autoimagem, de perder, da culpa e da aprovação. Existem outros bloqueios? Existem, mas pelo menos uns 10, 15 bloqueios. Hoje, mas eu peguei os principais para que você já comece a se encaixar e provavelmente você já se encaixou. E se você está tentando se encaixar aí, entenda o seguinte. Você é uma soma, você é uma mistura desses bloqueios. Você teve vários deles ao longo da vida. Às vezes eles vão se somando. Às vezes você às vezes você quer fazer por aprovação, aí erra, aí você sente a culpa, aí você fica com medo de ser humilhado. Parece que as coisas podem se somando, tá? Não fique grilado tentando achar um só. Às vezes você tem 2, 3 e tá tudo bem, tá? O problema não é o bloqueio. Vocês vão entender agora quais são os passos para desbloquear. Antes disso, quem tá ouvindo aí, me escreve aí. Você se identificou em algum bloqueio? Você se identificou em algum deles? Escreve aí pra mim, tá? Que é importante eu entender. E se você tem dúvida sobre isso também, já vai colocando aí, porque aí eu já vou entrando nesse assunto. E quais são os 7 passos para você desbloquear? O primeiro passo é descobrir. Você precisa entender, olhar pro seu corpo e entender. Cara, como é que eu descubro quais são os meus bloqueios? A hora que você descobre eles, aí você precisa de um segundo passo, que é reconhecer. Reconhecer que você tem. Porque o que a gente faz? Não. Foi o que eu falei no começo. Imagina, essa perfeição em pessoa, vou ter algum bloqueio? Imagina. Isso é pra quem é fraco. Esse é um problema, porque você não quer nem descobrir, e aí quando você descobre, você não reconhece. O Júlio falou vários. É isso, todo mundo, nós temos vários. Nós temos vários mesmo. Mas na hora que você entende, então você precisa descobrir quais são. Aí você reconhece eles. Não, realmente, eu descobri e reconheço os momentos em que ele acontece. Às vezes ele acontece mais no tênis, às vezes ele acontece mais na vida pessoal, às vezes acontece mais na minha vida pessoal. Eles vão acontecer. Reconhece os momentos em que ele aparece. Depois que você reconheceu, você aceita. Então, você descobriu quais são, você reconheceu eles, agora você aceita eles. Lembra a história do apelido? Aceita. O bom e velho aceita que dói menos. Aceita que você é dessa forma, aceita que você é desse jeito, aceita que você é formado por isso e tá tudo bem. O quarto passo agora é querer mudar. Agora você tem uma escolha, você quer mudar ou não quer mudar. Você lembra? Existe a opção, lembra? Você tá aqui e você quer chegar aqui. Existe a opção de você escolher ficar aqui. Você pode ficar aqui, não tem problema. Na maioria das vezes as pessoas ficam aqui e vai viver a vida aqui e tá tudo bem. É que aí você tem potencial para mais, mas você fica preso aqui. Tá? Então vamos lá. Se o quarto passo você quer mudar? Agora é o querer mudar, é escolher mudar. Vai para o quinto passo, que é, você precisa assumir a responsabilidade. Então, agora eu assumo a responsabilidade, não dou mais desculpa, eu assumo aquilo que tem que ser feito. E não acho mais culpados. Mas é que eu sou assim... porque o jogador fez tal coisa, ou porque tá inventando, ou porque tá isso, ou porque os meus pais... Cara, não assumam mais culpados. Agora assuma a responsabilidade. Para você ir pro sexto passo, que você precisa gerar um impacto nisso. Por que gerar impacto? Você passou por traumas, certo? Esses traumas marcaram o seu inconsciente, marcaram a sua mente. O que vai acontecer agora? Você precisa gerar um impacto aqui para isso que fazer. Você precisa gerar impacto. Não dá para você... não, agora eu entendi, agora vou mudar. Não, gera impacto. E gerar impacto geralmente preciso fazer coisas totalmente contrárias ao que eu fiz sempre, que vai me dar uma dor muito grande, mas vai gerar um impacto muito grande. Então não dá para fazer omelete sem quebrar ovo.
Se você quer fazer alguma coisa, você vai precisar quebrar esses ovos, vai precisar passar pela dor, vai precisar enfrentar um monte de coisa para chegar onde você quer. Não é um caminho gostoso, simples, mas é um caminho que vale a pena. Que você tem ferramentas, como eu disse. É um caminho tortuoso, mas que você tem ferramentas para viver. E o 7º passo é repetir. Repete o processo. Você vai repetir esse processo. Esse repetir, algumas pessoas vão falar que é disciplina. E eu não gosto muito da palavra disciplina, para ser sincero. Por mais que ela pareça bonita e por mais que ela faça sentido, eu gosto muito da palavra escolhas. Todo dia de manhã você acorda e você tem uma escolha a fazer. Na hora que você descobriu, você reconheceu, você aceitou, você quer mudar, você assumiu responsabilidade, você gerou impacto. Agora escolha, faça escolhas todo dia. Porque às vezes você vai escolher não fazer e tá tudo bem. Só é uma escolha sua, você que tem que ter a capacidade de entender que escolhas que você está fazendo na sua vida. São as suas escolhas que determinam isso. Não só a disciplina em si. Não, cara, quando você não vai, por exemplo, vou dar um exemplo besta. Ah, vou treinar todo dia, vou sair para correr 5 da manhã. Aí você acordou e não foi. Você tem que entender que aquilo foi uma escolha, que você está escolhendo ficar aqui. Quando virar a sua vida, quando virar a sua decisão, você repete de uma forma muito mais simples, nem disciplina, porque é quem é você. A sua vida, são as suas escolhas para onde você quer estar. Você está escolhendo o que você quer ser. Então você pode escolher. Beleza, pessoal? Deu para entender? Para começar bem a semana, você vai identificar aí seus bloqueios. O que acontece com você? Valeu a pena a conversa de hoje? Me coloquem aí nos comentários. O Júlio falou que tem vários bloqueios, o Murilo também. Então, lembrando, veja quais você tem, quais as somas que você tem. Alguns você não tem, alguns você tem mais, tá? Mas primeiro você precisa entender, reconhecer e aceitar isso em você. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo a transição. Uma semana incrível para todos vocês, muita energia, vamos para cima, vamos desbloquear, vamos gerar esse impacto para desbloquear tudo que tiver aí. Qualquer dúvida pode me mandar. Curta, comente, mande para os amigos, vamos fazer esse movimento cada vez maior. Pessoal, um forte abraço, uma boa semana e até a próxima!